Olá, pessoal! Estamos aqui com a Aline Soper. Deu uma queda aqui, o Instagram nos deu uma derrubada. Ó, a Aline voltando. Acontece, né? Olá, pessoal, todo mundo voltando. A Aline já tá entrando de novo. Voltei. Voltou! O Instagram hoje tá de pegadinha com a gente. É, geralmente em dupla ele dá mais trabalho. Quando é uma Ah, pessoa sim. só, ele funciona melhor. E em dupla ele tem dado umas bugadas. Então tá. Aline, eu tava contando, né, que o meu passado me condena. E graças a Deus, assim, hoje, né, eu vivo um outro momento com outro olhar, assim, também sobre o dinheiro, né? E hoje eu não tenho os aplicativos baixados, né? Eu tenho só aqueles básicos, mas hoje eu já não tenho mais a necessidade de sair comprando. Porque como eu Uhum. falei, aquela coisa do status, né? De Sim. andar sempre na moda com a roupa mais atualizada, com os acessórios mais atualizados, que isso é um grande vilão, que o dinheiro sai, né? E a gente nem vê. Ou assim, os gastos desnecessários, muita teleentrega, né? O iFood Uhum. direto, então tudo isso é algo assim que não me pertence mais, né? E a gente ganha poder de escolha, né, Vanessa? É a questão de Sim. falar assim: bem, eu não preciso gastar esse dinheiro agora, e esse dinheiro vai me ajudar com outra situação, né? Comigo Uhum. aconteceu muito assim: eu nunca fui de gastar muito dinheiro, sempre fui muito poupadora, né? Desde criança. Mas eu gosto de fazer bons negócios, né? Então, quando eu não tinha muita inteligência financeira, eu ia atrás das promoções. Só que isso também é uma cilada. Porque às vezes Uhum. você compra só porque tá baratinho e não vai usar aquilo. Então, o que eu Sim. percebi? Eu tinha um monte de coisa no guarda-roupa que eu comprava porque estava na liquidação, mas que eram coisas que eu não ia usar, Sim. sabe? Então, assim, a gente tem que entender como que nós funcionamos. Então, a Vanessa Uhum. queria o quê? Tá na moda, a melhor roupa e tal. Sim. E eu não, eu queria economizar mais. Bem, vou Olha só. economizar mais. Então, isso aqui tá na liquidação, então agora eu vou comprar isso. E aí acontecia assim, liquidação de inverno. Aí eu, vou aproveitar, né? Porque aqui no Rio não faz frio, né, Vanessa? Então, Sim. aí chega, né? Chega agosto, eles fazem liquidação de inverno. Vou aproveitar, vou comprar isso, porque no próximo inverno eu vou usar. Só que não tem inverno no Rio. Ou seja, eu comprava a roupa e nunca usava aquela roupa. Ia só Sim. acumulando, 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 sem que eu fosse usar. Então, quando eu fui me dando conta disso, eu tive que perceber qual é o meu padrão de comportamento. Então, eu hoje Uhum. sei que o meu padrão de comportamento, eu tenho que fugir da armadilha da liquidação, do Sim. comprar mais barato. Porque eu posso comprar e aquilo não significa nada para mim, né? E Uhum. eu conto que isso acontece, né? Às vezes assim, eu gosto de viajar, então eu viajo bastante para fora e tal. Quando o dólar não tá tão caro assim, é vantagem você comprar tudo lá fora, né? Sim. E já aconteceu de eu falar assim, ó, não vou comprar uma bolsa. Não vou comprar. Aí, tipo, a bolsa custava US$ 150. Não vou comprar, já tenho bolsa, não vou comprar. Aí eu ia na loja do lado, que é a loja que tudo custa US$ 1, sabe? Sim. Aí o que eu fazia? Comprava um monte de coisa de US$ 1. Olha só. Aí depois saía com a bolsa cheia, gastei US$ 100, tudo de coisinha de US$ 1, de um monte de bugiganga. E Sim. aí eu fui começando a perceber esse padrão de comportamento. Então, porque se for caro, me assusta. Eu já falo, opa, não vou comprar, é caro. Mas quando é Sim. baratinho, acaba Vai e compra. é, Acaba gastando tanto quanto, né? tanto quanto. E não comprando aquilo que Uhum. eu queria, né? Então, Sim. por isso que é importante a gente entender que não, as pessoas não funcionam da mesma maneira. Cada pessoa Uhum. tem um padrão de comportamento. E aí, como a gente Sim. estava falando do papel do educador financeiro, o papel do educador financeiro é ajudar a pessoa a entender esse padrão dele. Porque Exatamente. a roupa da moda, aquela Uhum. coisa linda na vitrine que é cara, não me tenta. Porque eu já olho e Sim. falo assim, nossa, muito cara com esse dinheiro aí. Nossa, eu junto dois desses, já compro a passagem aérea e já viajo. Sim. Sabe?
Isso não me tenta e nunca me tentou. Mas eu me dar bem comprando baratinho para usar depois, eu Uhum. caio. E aí já Sim. aconteceu várias vezes de eu comprar um monte de coisa que eu nunca usei, né? Porque ficava guardado. Uhum. Aí, quando ia usar no outro, realmente já não tinha condição mais de usar, ou era um casaco que não ia fazer frio, ou era uma bijuteria que eu comprei porque estava barata, mas que eu não ia usar porque me dava alergia. Então, Sim. coisas assim que a gente vai percebendo que é o nosso padrão de comportamento. E aí a gente vai mudando. Com o passar do tempo, a gente vai se autoconhecendo, né? E vai Exatamente. entendendo que a gente não precisa daquilo tudo, né? Nem do caro, nem Uhum. do barato, precisa do essencial. Sim. É daquilo que realmente faz sentido naquele momento. Por isso que, Aline, uma coisa que eu sempre falo, assim, não adianta eu pegar e dizer uma regra geral. A gente até dá orientações em geral, mas cada caso é um caso, né? Sim, Cada pessoa tem uma forma de lidar, tem uma história, né, com a relação com o dinheiro, tem crenças diferentes, né? sim, Então, a gente dá uma orientações gerais, mas são gerais, não que sejam aplicadas em todos os casos para todas as pessoas, né? Porque exatamente. Isso é sempre esse muito cuidado. importante. Isso Sim. mesmo. E aí, Vanessa, anotei aqui para a gente falar que, como educador financeiro, ele ajuda a pessoa a criar justamente essas estratégias. Porque, por Uhum. exemplo, para a Vanessa, já que ela teve a tendência de querer estar sempre na moda, comprar sempre a melhor roupa e tal, Sim. qual é a estratégia que a Vanessa usou? Ela olha o guarda-roupa dela e vê: nossa, mas eu tenho um monte de roupa, comprei roupa Exatamente. boa para não acabar, ou seja, a roupa não acaba e eu não preciso comprar mais nova. Então você Sim. adapta a estratégia ao teu estilo. Comigo, o que eu tenho que fazer? Nossa, mas eu tô cheia de coisinha aqui que eu não uso. Um monte de hidratante pequenininho que eu comprei. Um monte de coisinha que eu comprei e não tô usando. Casaco que eu não vou usar nunca. Não vou comprar. Sim. Então a gente vai ter É que outra criar estratégia, né? não é, são Uhum. estratégias diferentes para cada pessoa. Eu, Sim. por exemplo, eu não gosto de cozinhar todos os dias. Mas, como eu Uhum. trabalho muito, às vezes eu vou fazer uma coisa diferente na cozinha e me distrai. Então, para mim, não é Sim. cansativo. Ontem, por exemplo, ao invés de pedir pizza, eu fiz. Eu fiz a massa de pizza, eu fiz a pizza, enfim. Para mim, funciona desse jeito. Aí eu posso Uhum. economizar, né? Ao invés de gastar R$ 100 de pizza, eu gasto lá R$ 20 e faço a minha própria pizza em casa, beleza? Para Sim. mim funciona, só que para algumas pessoas não funciona. Porque tem pessoas Uhum. que não vai fazer de jeito nenhum, vai preferir dormir com Sim. fome do que fazer a própria Exatamente. pizza. Então, Exatamente. o educador financeiro, ele vai precisar criar estratégia que funcione para cada pessoa. Porque se Sim. você usar a estratégia errada com a pessoa errada, não vai funcionar, não vai ser efetivo no final. Sim. Aline, dentro disso, assim, tem uma coisa que eu lembro que no curso de educação financeira foi o que tu falou, e é o que eu penso muito, né? Tipo, um exemplo meu, tá? Eu agora tô na casa dos meus pais e vou comprar um apartamento, tá? E aí a gente escutava de muitos influencers, né, da educação financeira, não compra, aluga, a melhor coisa é alugar, investir o dinheiro e tal. Só que eu tenho como valor segurança. Sim, E aí eu não, para mim é diferente do que a pessoa que tem um valor de liberdade. Eu tenho valor de liberdade, mas para mim segurança grita mais alto, né? sim, E eu lembro de tu falar assim, de ver caso a caso, né? E a casa é exatamente. onde a pessoa mora, né? É isso mesmo. E às vezes até a pessoa que está falando para você para não comprar a casa tem. A pessoa fala: não, não compre imóvel, investe, mas ela tem um imóvel. Então a gente não Sim. pode generalizar, a gente tem que entender o que é melhor para cada pessoa. Eu também tenho casa própria, sabe? Então, Uhum. assim, a gente olhar para cada caso. Ah, é maravilhoso você estar com dinheiro investido e viver de aluguel. Para algumas pessoas, sim. Para outras Sim. pessoas não vai fazer diferença. Então, por Uhum. isso que essa estratégia, sabe? Montar a estratégia, entender o que faz sentido para a vida da pessoa, isso é muito individualizado. E tem muita gente Sim. que escuta na internet alguma coisa e Uhum. quer pegar aquela receitinha de bolo e aplicar na E vida aplicar dela. na sua vida, exatamente. E Assim aí como o perde carro, né? dinheiro.
Sim. Assim como o carro. Não tenha carro, ande de Uber. Mas aquela realidade, eu tenho filho pequeno, tenho que levar em creche, tenho que trabalhar, tenho que passar em mercado. Imagina se eu vai viver de Uber, né? É uma realidade que não existe dentro, né? Exatamente. Eu Sim. também. Eu moro num bairro afastado do centro do Rio, né? Eu moro na praia. Então, assim, pra gente ir no centro, a gente leva 1h30 de carro, às vezes, né? Uhum. Pega um trânsito mais ou menos é 1 hora. E imagina, se você não tem carro, também tem o filho. Não, não, Sim. não, gente, não faz sentido. Então, realmente é entender o que faz sentido para você. Agora, algumas pessoas são solteiras, moram no centro, né, da cidade, tem Uhum. metrô, tem outra coisa, e não tem nem garagem em casa. Para que ela vai ter Aí, carro? exatamente. Daí é outra realidade, né? Por isso que Outra é caso a realidade. caso, né? É caso a Exatamente. caso. E não dá para pegar, e muita gente faz isso, tá? Eu vi uma pessoa uma vez falando assim para mim: Não, Aline, eu vou vender meu carro e vou alugar um carro. Foi alugar um carro. É porque eu assisti um vídeo e aí eles faziam as contas e eles provavam que era melhor alugar um carro do que ter o próprio carro. Eu falei, tá bom, vamos sentar aqui e vamos fazer essa conta. Por quê? Aquela conta foi feita baseada em uma realidade, que Uhum. não foi a realidade do meu cliente. Sim. Então, se a realidade daquele cliente era, ele trabalhava a 10 quilômetros da casa dele, morava sozinho, não tinha garagem, tinha que alugar uma garagem, pagava um financiamento do carro. E claro que ele estava pagando mais caro do que um Claro. aluguel. Agora, Sim. o meu cliente não. Meu cliente tinha uma bebê, meu cliente trabalhava dirigindo na rua. Olha Tinham só. várias coisas envolvidas que não ia fazer Uhum. sentido alugar um carro. Então, a gente não pode pegar um conteúdo pronto e tentar Uhum. aplicar. Não, gente, Sim. contrata um educador financeiro, contrata, Uhum. sabe? Vai fazer um Por isso que eu planejamento digo assim, tenha você. cuidado. Uhum. Tem que ter cuidado, não adianta. Sim, é por isso que eu gosto da Aline, desde o princípio que eu vi ali, é bem pé no chão, né? É bem dentro da realidade da vida das pessoas, né? Sim, as pessoas falam assim: Uhum. ah, não, se a gente for, vou morar. Quantas vezes, Vanessa, eu vejo cada coisa. A pessoa fala assim: não, no Brasil tá difícil, vamos morar em Portugal. Aí a pessoa vai, vende tudo, vai para Portugal. Beleza. Chega lá, tem emprego? Não. Tem reserva? Não. Tem não sei o quê? Não. Gente, então vai fazer o quê em Portugal? Sem dinheiro, sem emprego, Sim. sem reserva, sem casa, sem nada? Então, assim, a gente não pode ouvir porque alguém falou. Não, porque uma pessoa falou que lá em Portugal é melhor. Porque lá tem hospital público de graça, tem escola de graça e o custo de vida é baixo. Gente, às vezes o custo de vida é baixo para aquela pessoa que já tem uma vida Uhum. estabilizada lá. Para quem Sim. está indo agora, sem nenhuma estrutura, é outra história. Então, É outra antes de história. fazer essas Uhum. mudanças, antes de tomar decisões, você tem que olhar realmente para a sua realidade e entender se aquilo faz sentido para você. Porque, ó, Sim. sem contar, né, Vanessa, que o pessoal que não sabe, mas tem muita gente na internet que colocam coisas muito polêmicas. Por quê? Porque dá visualização, gente, porque dá Uhum. curtida, sabe? Então a Sim. pessoa vai lá e coloca assim: venda sua casa e more de aluguel. Essa é a solução para tua vida. Você vai ficar rico. Aí a pessoa vai lá, assiste o vídeo, vende a casa, depois gasta o dinheiro, não consegue morar de aluguel, não tem dinheiro para pagar aluguel, sabe? Não dá para Uhum. fazer isso. Realmente, dinheiro é uma coisa séria que a gente tem que ter bastante pé no chão, tem que fazer as contas, tem que olhar exatamente qual é a realidade. Não compara Uhum. quem está falando no Facebook, no YouTube, no Instagram com a sua vida, porque cada um tem uma vida, gente. Exatamente. E às vezes vendem o se você fizer isso, você vai ficar rico já. É, E as pessoas realmente acreditam, porque as pessoas querem ficar ricas mesmo, né? É a venda de um sonho, né? Só que é baseado em quê, né? Então, eu acho que é bem relevante essa pauta, assim, da gente falar da importância do cuidado. E esse é o sim, papel do educador financeiro, né? É conduzir a pessoa dentro da sua realidade, né?
Exatamente. E quando a gente começa a olhar o dinheiro por essa outra perspectiva, a gente vê que, poxa, não é só fazer uma planilha, não é só um Uhum. aplicativo, né? São Sim. escolhas, né? Então, qual é a estratégia? Ah, eu vou morar um Uhum. tempo na casa dos meus pais para eu conseguir juntar mais dinheiro, investir melhor o dinheiro para comprar um apartamento? É uma estratégia. Né? Então a Sim. gente tem que pensar nisso. Às vezes a pessoa está querendo trocar de carro, não quer fazer um financiamento. Ah, o que ela pode fazer? Não sei, de repente ela consegue ir de carona durante 6 meses, juntar aquele dinheiro para conseguir dar de entrada no carro, ou juntar aquele dinheiro para vender o outro que ela tem. Enfim, cada um vai ter uma estratégia. Só que essa Sim. estratégia, ela tem que ser baseada na realidade. Né? Na Uhum. realidade mesmo. Porque não é, gente, não é simples. Até, ó, rei, a Reiki, rei, amor e luz. isso. Ela tá falando que ela leu o livro e falou que pareceu muito simples enriquecer e ganhar o primeiro milhão. Mas não é isso. Às vezes você vê Não. lá o vídeo, começa a investir no Tesouro Direto que você vai ficar rica. Gente, não é isso. A pessoa que está falando isso não enriqueceu no Tesouro Direto. Pode ter certeza disso. Não enriqueceu no Tesouro Direto. Aline, Mas a gente tem que falar a verdade, gente, porque sim, é uma das eu formas de investimento, mas não enriqueceu lá, né? não, até porque eu não sou Uhum. patrocinada, né? Então eu não preciso dizer aqui que a pessoa vai enriquecer colocando dinheiro em nenhuma corretora. Então, assim, Sim. tem que entender que é um processo que tem vários tipos de estratégia. É possível? Uhum. É. Mas você não pode querer copiar e colar a estratégia de uma Sim. pessoa, até porque, na maioria das vezes, a gente não sabe o que está por trás daquela estratégia. É Isso que foi uma coisa que eu aprendi quando eu fiz a formação em. Foi a minha primeira formação contigo, que foi de coach financeiro. Porque a gente não sabe disso, né, Aline? uhum, O público que assiste não tem essa visão de que ela, no caso, o influencer lá de educação financeira está falando aquela informação porque ele está sendo patrocinado pela empresa X, né? Isso a gente não sim, tem isso. Então, olha o que é a responsabilidade pelo que se fala, né? exatamente. É como se tivesse assim, Vanessa, todo mundo tá num jogo e cada um Uhum. vai estar com as suas próprias cartas. Então Sim. você vê a pessoa fazendo, mas você não sabe qual carta que ela está usando. Então Uhum. você quer copiar aquele jogo, mas você não sabe as cartas que ela tem. E aí você Sim. corre um sério risco de acabar perdendo dinheiro, de fazendo um investimento errado. Esses dias tinha uma Uhum. pessoa lá num dos grupos que eu estava fazendo a maratona, né, da organização financeira, e uma pessoa falando que tinha perdido 25 mil. Por que a pessoa Nossa. perdeu 25 mil? Porque ela assistiu algum vídeo, alguém mostrou lá o investimento tal, e a pessoa pegou 25 mil e colocou. Ele não estava, ele não viu que aquela pessoa que botou 25 mil no investimento, talvez, tenha uma reserva de segurança numa renda fixa, ou que Uhum. aquela pessoa, às vezes, ganha 50 mil por mês. E aí Sim. ele pegou 25 e colocou, mas a pessoa ganha 50. Ele ganha 5, ou seja, ele pegou 5 meses de salário e fez um investimento arriscado. Enquanto aquela outra pessoa pegou metade de um mês e fez um Sim. investimento arriscado. Olha como é que é diferente. Muito diferente, né? E aí, claro, essa pessoa se sentiu super enganada, né? E olha que situação triste, né? Que É, frustração. por isso que a Olha. educação financeira, gente, é sobre te fazer entender como funciona o jogo, para você entender que cartas que você tem. Quais são as Uhum. cartas que eu tenho? Eu vou jogar com as minhas cartas, eu não vou jogar com a carta do Sim, outro. E aí, se eu não tenho, eu vou buscar, né? Então, se eu estou precisando de habilidade, exatamente. eu vou buscar aquela habilidade. Se eu estou precisando de conhecimento, eu busco aquele conhecimento. E assim você vai Uhum. conseguindo se munir da melhor forma para fazer a tua estratégia. Não existe a estratégia perfeita e infalível, mas existe a Sim, melhor estratégia para você, né? Então, exatamente. ó, Ah, ela está dizendo que perdeu no caos da pandemia e decidiu não se arriscar mais. É que, na verdade, para investir tem que ter conhecimento, né? Isso é sim. bem importante. Estudar, assim, aonde vai investir, né? Qual
vai ser a melhor forma de investir, se é renda fixa ou variável, né? Isso tem que ter muito cuidado também. Porque às vezes te vendem uma coisa assim muito, né, maravilhosa, que investindo em tal local tu vai ficar rico amanhã. Mas não, calma, né? Vamos estudar antes sobre isso, né? E até quando aparece uma coisa assim que vai te deixar rico amanhã, abre seu olho, que tem cara de golpe, né? Porque Sim, quando tem muita facilidade, gente, é porque aquilo ali não funciona daquele jeito. Os juros são uhum, baixos, né? Então, não tem como sim. você ter um ganho exorbitante e te falando ainda que é seguro, que não tem risco. Tem a Foge, coisa, é foge que é verdade. cilada. Sabe aquela Pode história que de é cilada. cilada? E por isso que a tua formação é tão boa, né, Aline? Que tu realmente forma, assim, educadores financeiros comprometidos com a realidade, né, da sociedade, das pessoas, né? Não Sim, é uma ilusão, não é algo, assim, tão distante da realidade. Por isso que eu, sim. nossa, eu gosto muito, assim, da... E indico para ti várias pessoas. Tem algumas pessoas aqui que também são tuas alunas que estão nos assistindo. Estão Porque assistindo. as pessoas começam a te enxergar, né? Tipo, eu que fui já botando a cara na internet aí, começam a ver como é que eu tô lidando, né? Como é que eu tô abordando os assuntos, né? Que é de uma forma muito diferente do que os grandes influencers fazem, né? De uma forma Uhum. mais próxima da realidade ali das pessoas que a gente convive, da nossa realidade, né? Exatamente. Porque as pessoas não têm noção, né, Vanessa, realmente, do o que é, né? Acredita-se Uhum. muito. A gente tem isso, né? A gente quer fast food, a gente quer a pílula mágica, né? A gente Sim. quer o gênio da lâmpada. E aí a pessoa aparece mostrando o gênio da lâmpada e a pessoa quer o gênio da lâmpada. Mas a gente não tem. O que tem é você conhecer, é você ter ajuda, ter um mentor, ter alguém que vai lá, pega na tua mão, te mostra o caminho. Uhum. O que funciona é trabalho, tá, gente? O que funciona é trabalho. Esses dias, não sei quem foi, eu acho que foi Pedro Sobral. Alguém perguntou para ele, assim, na caixinha de pergunta, né? O que tá dando dinheiro hoje? Aí ele respondeu assim: o que tá dando dinheiro, é que eu saiba, é trabalho. É verdade. Eu saiba, é trabalho mesmo. E não é Porque, pouco trabalho, né, Aline? Nunca pois foi sorte, né? Como tu diz, é então trabalho. é trabalho, só que a questão é você trabalhar, você ter o dinheiro e você saber o que faz com ele. Que não adianta você trabalhar, ter o dinheiro e depois desperdiçar esse dinheiro todo, Sim. né? Então tudo é você conseguir olhar para dentro da tua vida e o educador financeiro ter essa visão de que Uhum. eu não estou prometendo o meu cliente que ele vai ficar milionário no ano que vem. Não. O que eu estou prometendo para ele é que eu vou ajudar ele a olhar para as finanças dele e ter uma vida Uhum. mais feliz. Ter uma Sim. felicidade financeira. E isso ele vai conseguir, porque ele vai ter tranquilidade, porque ele vai ter domínio ali das finanças dele, vai ter uma estratégia, né? Então, se Uhum. você tem uma estratégia, você está ali na tua estratégia. E a longo prazo, gente, se você tem uma boa estratégia, as coisas vão dar certo. Sim. Só que se E você dão conta só mesmo. com curto prazo, aí não dá para contar. Sim. Tanto que tu, né, Aline, eu vi que tu tava comemorando ali nos teus stories os 50 mil seguidores, né? Sim, E hoje. aí tu falando, olha, é um trabalho de 3 anos, né? Sim, Quantos anos? são 5 anos, só que assim, de 3 anos para cá, eu nem considero os Uhum. outros, sabe, Vanessa? Porque nos outros eu fazia mais ou menos. Então, quando eu fazia mais Sim. ou menos, meu resultado era mais ou menos. De 3 anos Uhum. para cá foi quando eu decidi colocar foco. Então, assim, gente, sério, são 3 anos mesmo. Todos os dias teve stories durante esses 3 anos, É sabe? trabalho. É Todos os trabalho. dias teve postagem durante esses 3 anos. Nos últimos 70 dias, 3 meses praticamente, desde que começou a pandemia, que eu tô fazendo live todos os dias. Teve dia que eu fiz 3 lives num dia. Então são o quê? Nossa. Quase 90 dias fazendo live todos os dias. E eu, e, Sim. e eu vejo, porque assim, eu reclamava que meu canal do YouTube não crescia, né? Uhum. Mas o. Aí eu olhava e falava assim: peraí, eu não dou atenção pro YouTube como eu dou atenção pro Instagram, né? Meu Instagram cresce, meu YouTube não cresce. Meu Instagram cresce, meu YouTube não cresce. Mas eu não Sim. dava atenção pro YouTube. E aí eu passei a dar atenção pro YouTube. E o que aconteceu? Hoje, né, eu completei 50 mil seguidores aqui no.
aqui no No Instagram. Instagram. E lá no YouTube passou de 5 mil inscritos. Olha só. É Entendeu? porque não estava dando atenção, né? Não dava Exatamente. dando atenção. Exatamente. Então a gente precisa dar foco no que a gente quer. Né? Então, eu conto Uhum. 3 anos, que foi focado mesmo. E aí, em três Sim. anos, hoje a gente completou 50 mil seguidores. E assim, Vanessa, é provável que não leve 3 anos para eu chegar nos 100. Porque no Uhum. início é mais difícil. A gente tem Sim. tudo na vida, é como juros compostos. Tudo, sabe? Tudo. Então, depois que você está num nível que você já tem mais visibilidade, a tendência é que outras pessoas comecem a te seguir mais rápido. Mas no Sim. início é mais complicado. Como tudo, como no investimento. Investir quando você tem pouquinho é mais difícil. Como na tua Uhum. casa, né? Às vezes você quer construir uma casa. Eu construí minha casa, né? Então, no início, nossa, parecia que aquilo não levantava do lugar. Aí depois que você coloca a laje, sobe as paredes, coloca, né, a laje de cima, aí parece que rapidinho a casa fica Sim. pronta. Mas no Sim. início tudo é mais Tudo difícil, é tudo é mais mais. difícil, né? Então a gente tem Uhum. que ter essa disposição para trabalhar no início e depois continuar trabalhando, né? Porque não pode depois Sim. descansar. Mas continuar trabalhando que as coisas dão resultado. Só que a gente tem que ter esse Uhum. foco, tem que olhar e entender que é um passo a passo e que todo mundo tem que pagar o preço. Né? A gente Sim. paga o preço de todo, qualquer jeito. A gente paga o preço de fazer e de não fazer. Se eu Sim. fizer, eu tenho resultado. Se eu não fizer, também. Então, eu vou pagar o preço de qualquer jeito. E Aline, olha que lição, né, que tu nos traz. É trabalho, porque esse trabalho com a internet exige muito. Tu é professora, né, e treinadora, então tem que estar sempre trazendo conteúdos novos para os teus alunos, né, e também para alimentar as redes sociais. E também o foco, né? Isso é algo Uhum. assim que eu vejo que é o mais relevante, assim, ó, foca e vai, né? Sim. É igual você pensar, tem gente que corre muito, mas corre sem direção. Então ela chega Uhum. onde? Em lugar nenhum. Corre, 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 corre. Não, 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 não vou ali, não. Vou pra lá. Corre de novo, vou pra lá. Às vezes fica correndo em volta do mesmo quarteirão. Não consegue chegar no Sim, outro bairro nunca. Agora, se você coloca, vou correr desse bairro até o outro, aí eu consigo fica chegar mais lá, fácil, né? né? Então, assim, às vezes a Sim. pessoa fala, nossa, mas eu trabalho muito e não tenho resultado. Então, peraí. Se a pessoa está Uhum. realmente trabalhando muito, primeiro compara o que é trabalhar muito, né? Que você tem que saber com o que você está comparando. Então, se Sim. você comparar e ver que você está fazendo a mesma coisa que aquela outra pessoa que está tendo resultado e você não tem, ou é porque está ainda na fase de plantação, e aí tem que Uhum. respeitar o tempo mesmo de crescimento, ou é porque Sim. pode estar caminhando sem direção, correndo Uhum. demais, mas sem foco. Aí o resultado também não vem. Sim. E Aline, assim, o foco que tu traz é a pessoa ter clareza da sua meta, do que ela realmente quer? Eu coloco meta para tudo na minha vida, né, Vanessa? Então, assim, o tempo inteiro, e como o Napoleão Hill fala, a gente não pode colocar uma meta absurda. A gente tem que colocar uma Uhum. meta que está próximo. Então, quando, por Sim. exemplo, usando o exemplo do Instagram, né? Quando eu comecei, eu queria ter 1.000 seguidores, né? Uhum. A minha filha começou uma conta de FC agora, que é fã-clube, e tem 3 meses ela tá com 860 e poucos seguidores na página dela, no Instagram. E Olha só. o objetivo dela são os 1.000. Aí depois que for Uhum. os 1.000, são os 5. Depois dos 5, os 10. Nossa, agora eu tenho arraste para cima. Beleza. Sim. Depois disso, qual era o próximo marco para mim? Era 50 mil. Então eu vou colocando a meta e eu sei o que eu preciso fazer. E olha, Vanessa, a meta é essa. Agora a estratégia já mudou um monte de vezes. Porque antes era o quê? Uhum. Antes era fazer um post por dia. Aí depois era um vídeo por dia. Aí depois era uma live por dia. Aí depois era um post, uma live e um vídeo. Aí depois eram 3 posts, 2 lives, não sei. A estratégia muda, mas a meta continua. Então agora eu Uhum. fiz 50. Beleza, qual que é o Sim. próximo nível? 100K. Então agora eu vou buscar os 100 mil seguidores. Como? Trabalhando para isso. E sempre foi assim na minha vida. Eu queria uma casa, vou construir. Legal, agora já Uhum. tenho a casa. Agora eu quero morar mais perto da praia. Então eu vou trabalhar para morar mais perto da praia. E Sim.
eu acho que tudo na nossa vida é assim. Por isso que eu acho que dá vontade de trabalhar, né? Porque a gente trabalha e É conquista, verdade, é aí dá vontade verdade. de trabalhar mesmo. E tu trabalha em casa, né, Aline? Tu já Trabalho. trabalhava em casa antes da Sim, pandemia, né? sim. Então, para ti, home 5 anos. office não é uma coisa nova. 5 anos de home office. Desde que eu vendi Sim. a minha empresa, eu tinha uma escola, né, física mesmo, de educação infantil. E desde que eu saí da escola que eu fui para o home office. E eu tenho um Uhum. escritório que fica fechado, porque é um escritório de família. E só que eu não vou no escritório, né? Eu só vou no escritório quando eu tenho que fazer é, algum treinamento presencial, alguma coisa que tenha que fazer, que eu vou no escritório. Mas tem 5 anos que eu trabalho home office e, assim, Sim, para mim é ótimo, é maravilhoso poder trabalhar em casa, sim. E chegar também e... poder trabalhar de onde que tiver, né, Aline? Esse que Sim, é o bom do trabalho do educador financeiro também, né? Que é. a gente Vi- pode trabalhar de local, qualquer local. É. Já viajei, já trabalhei nos Estados Unidos, já trabalhei na Europa, já trabalhei. Aonde que eu for, eu trabalho, né? Agora eu não posso ir porque está em pandemia. Mas quando não Sim. está, aonde eu vou, eu trabalho. Então, isso também foi uma meta, Vanessa, porque quando eu quis mudar de carreira, o que eu queria? Eu queria um trabalho que me desse liberdade. Né, de eu poder Uhum. viajar, de poder trabalhar de qualquer lugar. Eu não queria ter que ficar presa. O que me incomodava no meu antigo trabalho, né, da minha antiga empresa, é que eu tinha que estar ali. Então, eu queria não precisar estar ali. E aí, eu fui colocando meta. Né? Então, eu vou Sim. mudar, eu vou criar. Hoje, eu tenho uma empresa de novo, né? Tenho mais de 10 colaboradores. E todo mundo trabalha em casa, né? Então, assim, Sim. com o filho. Às vezes a gente vai fazer reunião e tá cada uma com o seu filho sentado no colo, uma editando vídeo, a outra fazendo conta, a outra fazendo tal coisa. Todo mundo com os filhos em casa, porque é uma coisa que eu acho que é bem legal também. Eu proporciono que essas pessoas tenham essa possibilidade de trabalhar em casa, perto dos filhos. A Uhum. maioria são mulheres, mas não só mulheres, Sim. tem homens também, que também levam filho na escola, trazem filho da escola. Tem toda Sim. essa dinâmica do home office que a gente já está acostumado. E é tão interessante que isso é uma forma de trabalho mais atual, né? Mais moderna, que a gente já não estava acostumado. Por que a gente estava acostumado? A sempre ter que ir ao trabalho e voltar do trabalho, né? Eu ainda tenho um trabalho que eu vou e volto, mas agora, nessa função da pandemia, a gente teve que adaptar o home office. E é muito engraçado que eu trabalho no serviço público, né? E o serviço público é muito engessado, né? Muito rígido. Então, ele teve que se flexibilizar de um dia para o outro e nisso, assim, deu várias confusões, né? Mas agora, assim, tá vendo que o pessoal trabalha até mais em casa Olha do que mais. lá presencialmente. Isso é impressionante. Porque eu, quando trabalho de educação financeira, eu trabalho muito mais, né? Do que se eu tivesse lá aquelas X horas, né? Trabalha mais, sim. A gente tem mais horas produtivas, né? Como você não tem que Uhum. pegar trânsito, como você não tem que sair de casa e tudo, você acaba tendo mais tempo para trabalhar e também tem menos distração, né? Porque quando Sim. você vai trabalhar. Gente, quando eu tinha minha escola, eu tinha 45 funcionários. E eu passava o dia inteiro respondendo os funcionários. Porque eles queriam saber de tudo. Então, eles ficavam me perguntando, eles queriam conversar comigo, eles queriam falar comigo. Aí chegava a mãe, chegava criança, enfim, e sabe? Era o Sim. tempo todo eu ali conversando com as pessoas. Agora não, agora eu trabalho, fico quietinha aqui na minha, as pessoas já acostumaram, então eles não vêm me atrapalhar na hora que eu estou trabalhando. A hora que eu Olha paro, eu também só. posso almoço com eles, faço alguma coisa, converso e tal, depois eu Sim. volto. Então eu acho que é mais produtivo. É verdade. É uma forma moderna, assim, que trouxe mais produtividade também. É isso Ai, mesmo. Aline, que legal esse nosso papo. Nossa, assim, amei muito. A gente vai ter que se encaminhar, né, para o Sim! encerramento. Aline, assim, a gratidão por ter aceitado o convite, né? A gente se encontra em outros espaços, né, na Merak, daí tem outros projetos, né, que vão o ano que vem ser lançados.
E eu agradeço por tu ter vindo, né, trazer um pouco do teu conhecimento, né, ajudar um pouco desse pessoal, assim, a conhecer mais o trabalho do educador financeiro, né, e também eu gosto muito da tua forma pé no chão de ser Uhum. educadora financeira e treinadora, né. Tu é muito Uhum. responsável com a informação que tu traz. Então isso, assim, traz uma credibilidade, assim, na tua figura, que é uma coisa, para mim, muito importante e acredito que para a maioria das pessoas também. Então, com isso, tu só tende a crescer cada vez mais, né? E eu aí na tua cola, pegando Isso esse mesmo. conhecimento. Foi muito bom falar aqui com você, né? Tô aí, essa semana eu vou ter uma semana intensa de treinamentos também, porque aí é a hora que eu vou aprender também, então vou participar de 2 masterminds bem grandes agora, durante, e dentro de casa, hein? Vai ser de dentro de casa, mais ligado ao Sim, dia todo. Então a gente está aqui antecipando tudo da empresa, mas foi muito bom parar um pouquinho para poder conversar aqui com você e ver o teu crescimento também, né, Vanessa? De você se colocar sim. nesse movimento, de você Uhum. se dispor a ajudar outras pessoas. Porque às vezes você tem um trabalho público, você tem estabilidade, você podia ficar, né? Ah, tô tranquila agora e pronto. Mas Sim. não. Você decidiu ajudar outras pessoas, decidiu crescer, decidiu fazer uma coisa Uhum. diferente. Então, assim, é muito orgulhosa aqui também de estar conversando contigo e ver o teu crescimento. Ai, Aline, muito obrigada, sim, gratidão. E vamos seguir juntos que a gente ainda tem muita coisa ainda, né? Vamos que vamos. Vamos sim. Um beijo, Aline, uma boa noite. Muito obrigada por dedicar a tua noite de domingo aqui para nós, trazendo teu conhecimento. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todo mundo que estava assistindo aí. Quem não estava me seguindo ainda, aproveita e me segue, que já tem 50 mil lá, Exatamente. mas continua seguindo, que agora a meta é 100. Sim. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, no Instagram, e depois a gente sobe ela para o YouTube, porque a gente não pode perder esse momento histórico aqui, né, gente? Pode Tá seguir. bom. Um beijo, Beijo, Vanessa. então. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.